Olá, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Queridos, estamos aqui para mais um vídeo resposta à tua pergunta, a pergunta que você tem feito a respeito do irmão Joel Dilton. A pergunta: o porquê que o irmão Joel Dilton nunca foi visto subir ao altar da igreja de Vila Brasilândia 1, na gestão deste pastor que aí foi deixado há mais de 11 anos. Qual a razão, qual o motivo desse irmão nunca ter subido ao altar desta congregação, nem mesmo para fazer uma oração? Essa é a pergunta de início de todos estes vídeos, pois essa pergunta é a chave dessas respostas aqui nesses vídeos. Essa pergunta que tem originado esses vídeos, quando resolvi quebrar o silêncio e relatar alguns fatos ocorrido entre mim, entre o pastor e entre mim, na igreja de Vila Brasilândia 1, que leva a essa hostilização de um membro, mesmo estando em plena comunhão com a igreja, com a sã doutrina de Jesus Cristo, porém, numa atitude de vingança, retalia, hostiliza, ataca de sobre o altar com mensagens pretestuosas, demonstrando pregar para toda a igreja, mas que quando na verdade tem objetivo de atacar aquele irmão desafeto. Esse em especial, o irmão Joel Dilton, o qual a igreja é sabedora, é conhecedora, tem presenciado as mensagens pregadas sobre o altar de Vila Brasilândia 1, que elas têm tido o cunho, o objetivo de atacar o irmão Joel Dilton em algo que se ficou sabendo que ele comentou, que ele falou. Mesmo sabendo da veracidade dos seus comentários e de que os mesmos são cabíveis em alguns fatos, em alguns ocorridos dentro da nossa igreja, mas que não se aceita. O pastor não aceita quando tais comentários atingem a si ou a um membro de sua família ou um irmão mais chegado. Porque, como eu disse, os irmãos sabem que na igreja dá-se a entender que o pastor e a família dele são intocáveis. Se eles errarem, se eles incorrerem em alguma prática vaidosa de conhecimento da igreja, incorrer em algum ato que venha ferir a doutrina, a santidade da igreja, parece que não se pode fazer comentários, não se pode tecer qualquer crítica, pois
você estará queimado perante o pastor da igreja. Quando na verdade nós sabemos que na igreja ninguém está acima de ninguém. Ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém está acima de qualquer questionamento, em qualquer atitude ou prática duvidosa que fira a palavra de Deus. Mas parece que quando se trata do pastor ou de algum membro da sua família, não se aceita. Então se utiliza do altar para se auto-blindar, para se autodefender, em uma pregação atacando aqueles que atacam práticas que muitas das vezes cometidas ou praticadas por algum membro da família do pastor. Não se aceita. Então se sobe no altar, finge que está pregando a palavra de Deus, de maneira a exortar a igreja, mas isso não é verdade. A intenção é de se auto-blindar, se auto-proteger de qualquer acusação por qualquer ato condenável que venha a estar cometendo ou praticando dentro da igreja, na casa de Deus. A intenção é essa. Você pode observar, quando se sobe no altar e começa a falar sobre irmão que vem à igreja para olhar, para ver, irmãos que comentam, irmão que fala mal do irmão, esse tipo de mensagem não é para edificar ou para exortar a igreja. Na realidade é para se autoproteger de qualquer acusação por qualquer prática que venha a estar praticando visivelmente aos olhos da igreja, que esteja ferindo a palavra de Deus. Pode observar, pode ver que a maioria das mensagens tem esse caminho, tem esse endereço de se proteger, de se auto-blindar naquilo que quem está pregando, pratica, comete dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Então se preocupa em se autoproteger contra qualquer acusação pelo ato que se pratica à luz da palavra de Deus ser condenável. Você pode observar, irmão. E, infelizmente, essa prática está dentro das nossas igrejas. Nos crentes. Nos crentes. Pois bem, nesta oportunidade, em continuidade a esses vídeos resposta, eu vou abordar um assunto aqui, o qual eu também comentei. E até hoje comento. Porque não houve uma retratação, não houve um pedido de desculpa, um pedido de perdão. Aquilo que se falou, aquilo que se pregou sobre o altar da nossa igreja, deixou-se como pregação da parte de Deus para a igreja. Quando, na verdade, não foi uma pregação da parte de Deus. De maneira alguma. De forma alguma. Então, como eu tenho dito, irmão, que quando nós erramos, cometemos algum erro em cima do altar da igreja, no momento que estamos falando, convém de imediato reconhecer este erro e nos retratar de imediato perante a igreja, não deixando a igreja sair do templo com aquilo em que se errou ou em que se cometeu besteira, porque depois dará comentários.
dará cochicho entre os irmãos. E aí, quando se percebe que o comentário está ocorrendo, em vez de se humilhar e reconhecer que deveria ter pedido perdão ou desculpa no momento que cometeu esse erro, não. Prepara um sermão para atacar ao irmão ou à irmã que se tomou conhecimento que se fez o comentário. Todos comentaram, mas se vai ficar sabendo apenas de alguém, de um do irmão que comentou. E se for o irmão que o pastor não gosta, que a esposa do pastor não gosta, então quando der a oportunidade, quando se tiver oportunidade, vai atacar. O filho do pastor não gosta, vai atacar. O amigo do pastor vai defender o seu amigo pastor. Mas não vai reconhecer que de fato errou por aquilo que se falou. Pois bem, eu vou relatar aqui um fato que aconteceu, que eu comentei. Os irmãos ouviram em um dia de culto de Santa Ceia. Foi um culto de Santa Ceia. O pastor estava pregando sobre o altar a palavra de Deus, quando ele disse o seguinte, abro aspas, eu não sei se os irmãos sabem. Se os irmãos não sabem, que fiquem sabendo. Mas, entre nós, os pastores, quando ficamos sabendo alguma coisa de um irmão, nós, pastores, passamos um para o outro. Fecho aspas. Foi isso que foi pregado sobre o altar da nossa igreja em um culto de Santa Ceia. Quando se aproximava a festividade da mocidade, e o pastor advertindo aos líderes de jovem, no convidar alguém para pregar. Porque já tem acontecido de se convidar alguém, esse alguém não está com a vida regular, e o pastor ter que barrar o pregador em cima do altar. Então o pastor chamou a atenção dos líderes para que antes de convidar qualquer pessoa, primeiramente comunicar a ele sobre aquela pessoa que o líder de conjunto pensa em convidá-lo. Então chamou a atenção para esse fato, para esse procedimento corrente entre pastores. Eu quero ler aqui um versículo na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 18, no versículo 15. Eu vou ler apenas o versículo 15, que nos diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Apenas o versículo 15. Eu comentei sobre este dizer do pastor em cima do altar. Eu sei que
chegou ao conhecimento dele os meus comentários. Pois eu não posso apoiar um pastor que prega isso sobre o altar para a igreja. Eu não posso, em nome da amizade do pastor, em nome das oportunidades na igreja, nos cultos, eu não posso, em nome de ter cargos, de exercer funções dentro da igreja, eu não posso, em nome de ser um dia, ter o privilégio de receber a promoção no ministério, sendo levado a obreiro, me calar diante de tal pregação como essa. Porque eu entendo que por muitas vezes ouvi pastores pregar condenando essa prática do irmão saber algo sobre outro irmão na igreja e sair falando para um e para outro. O que muitos pastores que eu ouvi pregando sobre isso denominou tal ato, tal procedimento de mexerico, de fofoca, de difamação contra um irmão. Então eu ouço um pastor de igreja pregar em um culto de Santa Ceia isso, que entre eles, entre os pastores, há esse procedimento de que quando se toma conhecimento de alguma coisa de algum irmão, um pastor comunica-se com o outro sobre aquele irmão. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo: é de se calar? É de se silenciar diante de tais dizeres? Cabe ou não cabe comentários de repúdio? Cabe ou não cabe comentários críticos, criticando tal atitude, tal procedimento entre os pastores? Cabe. Porque foi dito isso, e até hoje não se ouve uma retratação, não se ouve um pedido de perdão pelo que se pregou, pelo que se disse dos pastores, de como os pastores procedem entre si com relação a algum irmão em algum ato que ele venha a cometer ou a praticar. Eu ouvi, me indignei, achei um absurdo acontecer isso entre pastores e se pregar isso para a igreja, chamando a atenção da igreja para ter conhecimento desse procedimento, como que um meio inibidor, para que os irmãos saibam que entre pastores procedem dessa forma com relação ao irmão, para que então, sabendo que entre pastores é assim, os irmãos não venham a errar, a pecar. Aí é lastimável, irmão. É lastimável ouvir isso e ficar calado, ficar quieto.
Então eu perco todos esses privilégios que se tem dentro da igreja quando se é amigo do pastor, amigo entre aspas. Eu prefiro, como tenho perdido até aqui, eu prefiro sofrer o que tenho sofrido, tornar-me objeto de comentários entre a igreja, entre os irmãos, como alguém que o pastor não dá valor, não dá a mínima, com quem o pastor não se importa, como um rejeitado pelo pastor, do que desfrutar da amizade do pastor com todos esses privilégios que se tem, a me calar diante de uma pregação como essa. Porque, irmãos, isso não pode ser prática de pastores. Não se pode ser prática nem de irmãos, membros comuns. Membros comuns, não se pode, ao tomar conhecimento de algum fato, de algum erro, de algum pecado que um dos nossos irmãos cometa, sair falando. O correto é você ir até a pessoa, é você ir até ele, para ouvi-lo. E não ouvir alguém contar e sair falando do que você ficou sabendo sobre o irmão. Mas você mesmo, ao saber, você não foi até esse irmão. Porque, irmãos, se alguém vier até você para falar algo de um outro irmão, o mais correto é você perguntar para essa pessoa: meu irmão, você já foi falar com esse irmão? Se ele disser que foi e falou com ele, e realmente foi verdade, realmente ele confirmou, mas ele não te ouviu, aí, irmão, o mais correto é você levar o caso para o pastor. Se aquele irmão que está te falando do irmão disser que ele não foi lá conversar com o irmão ao saber, você deve repreender esse irmão, falando para ele que ele deveria ter ido primeiro antes de vir falar para você e ao irmão saber se é verdade. E entre pastores? Se entre irmãos comuns, membros comuns, não pode acontecer isso. E entre pastores? Pode? Se entre membros comuns é fofoca, é difamação, entre pastores é o que então? Porque se entre pastores pode, se os pastores podem difamar um irmão, um membro, um para o outro, de maneira que esse irmão, ao chegar nas suas congregações, sejam marginalizados, discriminados, mas não se foi tomar conhecimento da veracidade do dito. Mas foi mais fácil ouvir e passar um para o outro pastor, denegrindo assim a vida do irmão, acabando de matá-lo, acabando
de destruir esse irmão. Quando a Bíblia, aqui onde eu li, em Mateus 18, versículo 15, diz que se o teu irmão pecar contra ti. Vamos entender aqui o que é pecar contra ti. Um irmão, ou eu, posso pecar contra meu irmão. O irmão pode pecar contra mim. Só que, quando um irmão peca, ele fere todo o corpo da igreja. Ele compromete o corpo da igreja. Em qualquer práticas, em qualquer atos que nós, como crentes, cometemos perante a sociedade, isso refletirá em todo o corpo da igreja. O comprometimento deste pecado, deste ato que nós venhamos, ainda que individual, cometer, acaba comprometendo todo o corpo da igreja, toda a membrazia da igreja. Então, se eu fico sabendo que aquele irmão fez isso, ainda que não foi diretamente para mim, mas eu tomei conhecimento que ele pecou, cabe a mim ir até ele e repreendê-lo. Repreender ele. Ao tomar conhecimento de fato que ele pecou, então eu repreendo. Se ele me ouvir, então eu ganhei a meu irmão. Lucas, no capítulo 17, no versículo 3, já diz o seguinte: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Você está vendo? O perdão só é dado a quem de fato se arrepende. Por isso que Deus diz que sem arrependimento não pode haver perdão de pecado. Arrependimento não é remorso. Remorso, você volta a praticar a mesma coisa amanhã. Arrependimento não, é mudança. Quem se arrepende é porque de fato, ao ser acusado do seu pecado, ele se envergonhou daquele pecado. Ele sentiu-se vergonha por praticar aquele pecado. Então ele cai num sentimento de tristeza por aquilo que cometeu. Então ele se arrepende. Se arrependendo, ele se converte. Então entra o perdão. Então, irmão, o correto, ao tomarmos conhecimento de que um irmão pecou contra ti, ou diretamente, pessoa a pessoa, ou contra o corpo da igreja do qual fazemos parte e somos membros um dos outros, irmos até esse irmão para o repreender. E não deixar de ir até o irmão, mas ir de irmão a irmão, de pastor a pastor. Quando pregou isso, não tinha o WhatsApp. Hoje se tem o WhatsApp. Talvez hoje está mais rápido
difamar e denegrir a imagem do irmão. Mas não se vai a ele para repreendê-lo, para exortá-lo, para saber, para tomar conhecimento se de fato procede aquela acusação de pecado que está caindo sobre o irmão. Mas é mais fácil falar de sobre o altar. Se tem coragem de falar de sobre o altar, do que falar pessoalmente, olho a olho, boca a boca, com o irmão. É mais fácil preparar uma mensagem, um sermão, muitas das vezes até comprado o sermão, porque hoje está fácil se comprar livros de sermões, onde já se tem tudo mastigado. Você escolhe apenas o texto que você vai ler com a igreja, pela Bíblia. Porém, a mensagem que você vai pregar é num sermão comprado. Mensagem, ferramenta emprestada, ferramenta dos outros. Aí você ataca. Aí você hostiliza aquele irmão que combate contra o pecado, que combate contra práticas que você sabe que é corrente dentro das nossas igrejas, em algumas vidas, por algumas pessoas, mas você não aceita, porque muitas das vezes está tocando em práticas que a tua família comete, pratica dentro da igreja. Então é mais fácil falar do altar. Cria uma coragem, me dá coragem. Quando eu estou em cima do altar, eu tenho coragem para desabafar, para falar tudo o que eu quero falar, que eu deveria falar pessoalmente, só com uma pessoa na secretaria, mas que eu não tenho coragem. Mas aqui em cima do altar, eu crio uma coragem demoníaca, satânica, oriunda do inferno e não de Deus. Porque se o teu irmão pecar, vai até ele e repreende entre ele e ti. É isso que a Bíblia, que Deus ensina. E não usar o altar para atacar um irmão em especial, uma irmã em especial, como que se tivesse falando a toda a igreja. É lamentável, lastimável, que se ouvimos isso e a igreja se faz silêncio, os obreiros se faz silêncio, não há quem repreenda, a liderança ouvir-se pregar sobre isso. Parece que estão todos de acordo que realmente tem que ser assim, que entre pastor de fato tem que ser dessa maneira mesmo, que tem que realmente difamar esse irmão, e se for alguém que o pastor não gosta, aí é que se comenta mesmo. Olha, o irmão Joel Dilto, lá na minha igreja, esse irmão, para mim ele é um espinho no meu sapato, porque esse irmão, ele não se silencia, ele não se cala diante das coisas que muitas das vezes é para eu ter voz e eu não tenho. Que muitas das vezes eu sou omisso. Porque, irmãos, eu quero que você acuse o irmão Joedilto de qualquer pecado contra o pastor, contra a igreja. Eu quero que você venha a mim e me aponte
na minha esposa, na minha filha. Não, irmão. É lamentável porque o meu pecado é em não silenciar diante de algumas injustiças, diante de algumas omissões, de alguma tolerância para com o que é pecado e tem que ser punido. Para com o pecador na prática do pecado, que deve ser punido com disciplina. Mas é lamentável isso, irmão, que se ouve pastor pregar em cima do nosso altar. Quando a Bíblia ensina, Deus fala de outra forma, de outra maneira. Eu fico pensando no pastor José Pereira, quando ele caiu, quando os pastores tomaram conhecimento, o que não deve ter falado, quantos fogos não deve ter soltado, quantas palmas não foram batidas de alegria. Porque o Pereira, em Vila Brasilândia, ele era uma ameaça pelo seu conhecimento, pela sabedoria que esse homem tem, mas que não servia, que não serve até hoje, porque nunca o visitaram, nunca o procuraram. Anos atrás, há muitos anos atrás, antigamente, pastores não queriam perder um homem do quilate do pastor José Pereira, de maneira nenhuma. Se fazia de tudo para ter um homem com conhecimento desse na sua igreja. Mas hoje, os pastores têm medo de serem vistos como o segundo. Os pastores têm medo de que o membro comum se sobressaia perante a igreja. Os pastores têm medo, irmão. Eles têm medo de serem vistos como o segundo. É lamentável, irmão, esse demônio em cima do altar da nossa igreja. Em cima do altar da igreja de Jesus. Esse sentimento maligno, diabólico, de ciúme, de inveja, de medo de que o irmão se expresse melhor, pregue melhor, tenha mais ousadia para falar de coisas que muitos pastores não têm, por medo, por amiguismo, ou porque as suas famílias não lhe respaldam. Mas aí aquele irmão tem, e aí lhe barra, e não só lhe barra, como lhe ataca. Ataca ele, falando aqueles dizeres que eu já tenho dito, que tem irmão que faz isso, que faz aquilo. Você não peca nisso, mas você peca em outra coisa. Esse tipo de dizer, para tentar desestabilizar o irmão, desestruturar o irmão. São esses tipos de mensagem. Você que fala mal do irmão, o falar mal que eles quer dizer é falar mal do pecado que você vê o irmão praticando. As práticas vaidosas em que o irmão vivencia cotidianamente, corriqueiramente, dentro das nossas igrejas. Não se querem que fale nisso. Não se quer que condene essas práticas. Então usa o termo falar mal do irmão. Quando falar mal do irmão não é isso, irmão. Falar mal do irmão é quando não se tem no irmão do que falar e se inventa.
Mas quando o irmão dá motivo, incorrendo em alguma prática que a Bíblia condena, de vaidade, de pecado, convém sim falar, convém sim acusar, para que ele reconheça que a prática na qual ele está vivendo é pecado. Porque só se sabe que o que se está praticando é errado quando alguém acusa que é errado. É lamentável, irmão, se ouvir isso. São as mensagens de hoje. Eu não sei se os irmãos sabem, mas se não sabem, fiquem sabendo que entre nós pastores, quando ficamos sabendo de alguma coisa de algum irmão, nós pastores passamos um para o outro. É lamentável, irmão. É lastimável ouvir-se pregar isso em nossas igrejas, como prática normal, prática comum entre pastores, mas condenada entre membros comuns, entre irmãos comuns, mas aceita entre irmãos pastores, entre membros pastores, de que eles, sabendo de alguma coisa de algum irmão, eles não vão até o irmão, até a ovelha, para ajudá-la, mas eles ignoram e vai passando de um para o outro, difamando, denegrindo, destruindo a imagem daquele irmão. É lamentável, irmão, que se aconteça isso entre pastores de igreja, que se pratique isso no meio dos pastores, e não se é pecado, não se tem como pecado, mas como uma prática, como um ato aceito, até mesmo por Deus, no entender dos pastores, mas abominável, condenável, entre irmãos comuns, entre membros comuns. Ô irmão, eu não posso ter ficado em silêncio ao ouvir isso. Então você é queimado, você não serve para o pastor, porque você comenta tais coisas, você fala demais. Isso aí é nos qualificar de quem fala demais, porque querem o nosso silêncio como resposta nessas injustiças. Ô irmão, mas eu prefiro ficar com Jesus, eu prefiro ser amigo de Jesus e ganhar o céu, ter o céu, do que ser amigo do pastor para ter os privilégios dentro da igreja que muitos têm, cadeira cativa, oportunidades cativas, para manter o silêncio diante de injustiças como essa. Eu fico com Jesus e prefiro continuar sendo hostilizado, continuar sofrendo como tenho sofrido. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Porque o amor folga não com a injustiça, mas folga com a verdade. Fica aqui mais uma resposta para você, da sua pergunta a respeito do irmão Joeldilton. Está aí o porquê que o irmão Joeldilton não tem oportunidades. Por que ele não goza da simpatia do pastor e da família? Está aí o porquê que o irmão Joeldilton não faz parte dos dois grupos, nem daqueles por quem o pastor tem mais afinidade, e nem daqueles por quem o pastor tem menos afinidade, mas que ele está no grupo daqueles por quem o pastor não tem nenhuma afinidade.
Fica aí, irmão, no seu entendimento. Mais uma razão por que o irmão Joedilton vem sofrendo tudo isso. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E continue orando pelo irmão Joedilton. Para Deus continuar me dando graça. Para continuar aí na igreja. Porque não é fácil. Outros saíram. Muitos saíram. Por muito pouco. Em relação ao que o irmão Joedilton tem sofrido aí. Pessoas saíram. Só porque não tinha oportunidades para cantar. Foram para outras igrejas. O irmão Joedilton somente não tem oportunidade, como ele é atacado por atacar o pecado, práticas mundanas, vaidosas, que muitas das vezes compromete membros da família de pastor. Amigos, pessoas chegadas ao pastor. Então ele é atacado por atacar o pecado, as práticas vaidosas, porque querem que sejamos tolerantes para com as práticas pecaminosas, para com as práticas mundanas. Querem que nós façamos silêncio, que nós não falemos nada, pedindo tolerância para com as práticas pecaminosas e para com o pecador na continuidade das práticas pecaminosas. É lamentável, irmão. É lastimável que se peça isso nas nossas igrejas. Mas como eu disse, irmão, eu prefiro ficar com Jesus Cristo. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus em Cristo Jesus te guarde. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.